Queridos amigos e amigas, mais uma vez nos encontramos para estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Contamos todos nós com a presença dos bons espíritos que vêm para nos inspirar, para aliviar as nossas dores, as nossas aflições, ampliando a nossa capacidade de reflexão, de entendimento desses ensinamentos de Jesus que nos vêm através da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar, reflexionar um pouco sobre o Código Penal da Vida Futura. Ele está contido no livro O Céu e o Inferno e fala das penas e dos gozos dos espíritos que desencarnam, de nós quando desencarnamos. Fala ali então, nesse Código Penal, de um estatuto, de um regimento, de uma norma, de leis que definem as penas, não somente para os desencarnados, mas também para os reencarnados. Porque às vezes nós sofremos e temos a equivocada interpretação de que isso vem para que nos sintamos tristes, como algo que nos vem para nos ferir, enquanto que Deus utiliza de suas leis para que venhamos despertar em nós os valores superiores. Então, castigo e punição devem ser entendidos como meios para a nossa regeneração, que se faz, inicialmente, pelo nosso despertamento espiritual. É necessário que compreendamos, muitas vezes, através do mal, a importância do bem. Assim, Deus permite que, por meio do nosso livre-arbítrio, façamos nós mesmos as nossas escolhas. E apesar de termos o exemplo magnífico do nosso Mestre, de como pensarmos, de como sentirmos, de como agirmos, apesar de termos esse exemplo máximo, nós ainda optamos por pensamentos, por sentimentos, por atitudes que não correspondem à lei de amor, que é a lei que rege todas as demais leis de Deus. Então as nossas penas que nós sofremos nada mais são do que a consequência do mal que fizemos ou do bem que não fizemos, quando nos era possível. Quando nós vou fazer uma comparação, quando nós vamos morar, por exemplo, num edifício, vamos para uma nova moradia, onde vamos morar com outras pessoas em coletividade, vamos ver que ali nesse edifício nós temos o regimento interno, o estatuto desse condomínio, para que todos possam conviver em paz, em harmonia, com respeito mútuo. Morando num condomínio, vejamos ali, num pequeno agrupamento, nós já temos leis que regulam estas relações humanas. E também tem ali as penas para as infrações. Imagina, se nós vamos ir para um condomínio, nós vamos procurar saber como é que é o regimento interno. Será que eu consigo nesse regimento, nesse estatuto, será que eu consigo me adequar? Será que eu vou conseguir cumprir com essas normas? O mesmo acontece conosco na nossa reencarnação e na nossa desencarnação. Nós temos normas que nos são compreendidas como leis divinas que são imutáveis. Aquilo que vale para o reencarnado também vale para o desencarnado, porque a vida é uma só, a vida é única. Somente transitamos ora no corpo físico, ora fora do corpo físico. E é importante que conheçamos essas normas, estas leis,
para que não venhamos nós sofrermos as penalidades. Para estudarmos as leis divinas, inicialmente, de forma sucinta, mas segura, temos nós a parte terceira de O Livro dos Espíritos, que traz ali as leis morais. E iniciando esse capítulo das leis morais, temos uma colocação em que os Espíritos dizem que lei natural ou lei divina são as leis, são os únicos meios pelos quais podemos nós sermos felizes. Não há outro meio. E diz ali que o homem só é infeliz quando se desvia dessas leis, quando não cumpre essas leis. E como é que são essas infelicidades, esses sofrimentos? Como é que eles acontecem? Como que são reguladas essas penalidades? É isso que nós vamos ver agora, nesse Código Penal da Vida Futura. É como se tivéssemos ali 31 emendas ou artigos que regulamentam, que regulam as nossas penas. E eu vou trazer aqui alguns desses itens que nós poderíamos chamar de artigos ou emendas, levando para a área mais das leis, né? Poderíamos assim chamar. Vou citar algumas para que a gente consiga refletir, para a gente consiga analisar um pouco, pensar a respeito de nós mesmos, sempre considerando que Deus ama a todos. Como dissemos antes, o que se chama punição e castigo nada mais são do que meios para o nosso despertamento espiritual. Porque através desse despertamento, nós começamos a ter uma nova visão de nós mesmos, dos propósitos existenciais, da importância das dificuldades que se apresentam para nós no dia a dia. Podemos compreender, inclusive, um pouco do que nós fomos a partir daquilo que nós vivemos, porque tudo responde também à lei de causa e efeito. O que me acontece agora é consequência das minhas escolhas, das minhas atitudes. A partir também do que me acontece, eu posso me conhecer um pouco mais. Porque às vezes nós nos escondemos de nós mesmos. É isso que nós vemos na psicanálise de Jung, né? E de Freud, e com elucidações mais aprofundadas através de Joana de Ângeles, que é chamada de sombra. São esses conteúdos que nós jogamos para o inconsciente porque ainda não conseguimos lidar. Não conseguimos lidar com o que nós somos na integralidade. E aos poucos a gente vai se conhecendo, nós vamos vencendo a nós mesmos ao encontro desse Deus interior, desse Deus que todos nós somos. E nós vemos que os espíritas, em geral, tem uma relativa fixação no desejo de irem para um mundo de regeneração. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo a transição planetária. Os padecimentos da humanidade hoje, como a pandemia pelo Covid, vêm para o nosso progresso moral, a fim de que possamos permanecer nós neste mundo que está se transformando em um mundo de regeneração. Que ainda não será um mundo feliz, mas que já será um mundo mais justo, onde predominará o bem. Nesse mundo nosso agora, de provas e expiações, predomina o mal. No de regeneração vai predominar o bem, vai predominar a justiça, a fraternidade. Não será soberana, não haverá perfeição nesse mundo ainda, mas estaremos numa condição de evoluirmos rapidamente, em questão de séculos, em verdade em milênios, para um mundo feliz. Será uma situação muito melhor do que a que nós vivemos hoje, que ainda é difícil de nós imaginarmos, porque nós associamos muito
a felicidade com a ausência do sofrimento, mas ela vai muito além disso. Felicidade é muito mais do que não sofrer. E nós não experimentamos isso ainda, da maneira como Deus nos reserva essa felicidade, esse bem-estar, essa alegria. E aí nós pensamos, os espíritas, principalmente nós que temos esse conhecimento, pelo menos dentro dessa visão mais próxima das leis divinas, nós pensamos, será que realmente nós queremos ir para um mundo de regeneração? Será que nós queremos mesmo ir para o mundo de regeneração? Porque nós já imaginamos uma situação feliz, mas isso tem um preço. Tem um preço, como o próprio desapego. Vejamos isso então, fazendo uma outra comparação, para analisar se nós realmente queremos ir para o mundo de regeneração. Vejamos ali a questão do umbral. Desde que foi lançado o livro O Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao nosso querido Chico Xavier, desde o lançamento desse livro, lá pela década de 40 do século passado, os espíritas começaram a ter um medo do umbral. Não tínhamos nós um conhecimento a respeito do umbral, como o que nos foi descrito pelo espírito André Luiz. E aí as pessoas pensam, nossa, que horror, umbral, eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para uma cidade colônia. A exemplo do nosso lar, que cidades colônias são lugares no plano espiritual, onde os desencarnados são acolhidos. Ali eles recebem assistência espiritual e também assistência material. Sim, assistência material, porque o perispírito registra as necessidades materiais, tanto as que existem ainda, porque o perispírito ele é semimaterial, ele tem constituição material, e as necessidades materiais que não existem mais. Então os desencarnados são ali readequados a uma realidade espiritual. Mas será que nós não queremos mesmo ir para o umbral? Aí vai uma questão. Inicialmente a maioria dirá, sim, eu não quero ir para o umbral, é horrível o umbral, é uma situação horrorosa, conforme André Luiz descreveu. Mas vejamos como é uma cidade colônia. Na cidade colônia não existe prostituição. Numa cidade colônia não existe pornografia. Numa cidade colônia não existem os crimes, os delitos comuns ou graves, como podemos ver no umbral. Na cidade colônia não deve existir a violência. Ela é reprimida. Espíritos violentos não são aceitos nas cidades colônia. Primeiramente, eles são assistidos em outras regiões destinadas para isso. Existem até mundos que servem como penitenciárias para os espíritos muito violentos, muito agressivos. Numa cidade colônia, falando de uma maneira mais contraída, não existe churrasco numa cidade colônia. Lá a alimentação é mais frugal. Isso significa que o gaúcho não pode ir para a cidade colônia? Claro que ele pode. Só que se for muito apegado ao churrasco, por exemplo, ele vai sofrer muito. Porque lá não tem churrasco. As pessoas não se alimentam de cadáveres, os espíritos, no caso, não se alimentam de cadáveres de outros seres vivos como os animais. A alimentação é mais frugal. E as festas? Tem festas lá na cidade colônia? Olha, como algumas que existem no mundo material não existem. Essas existem no umbral. Algumas festas, com certas músicas, não existem. Todas as músicas são edificantes, elas servem para embalar os bons sentimentos,
os bons pensamentos, para harmonizar a alma, a nossa vibração, nos elevarmos, facilitando a nossa elevação, a nossa sintonia com os bons espíritos. Algumas músicas que nós temos aqui não vão tocar em Cidade Colônia. Não vai ter lá. Aí as pessoas vão pensar assim, pô, mas é muito chato Cidade Colônia, né? Pera aí, o que eu vou fazer lá então? O que eu faço numa Cidade Colônia? Olha, tu vai ter oportunidades assim, infinitas. Ah, para quê? Para estudar. Tu vai poder estudar o dia inteiro, se tu quiser. Tu não vai ter problema de boleto para pagar, mensalidade de escola. Tá? Ah, mas estudar o dia inteiro? E o meu lazer, o que eu vou fazer? Ah, no teu lazer tem a parte cultural. Tu pode fazer viagens para outras regiões, se te for permitido, para regiões mais evoluídas ainda. Pode reencontrar aqueles teus amigos espirituais, né, os teus parentes, os teus familiares que tu ama, tá? mas que estão numa condição espiritual boa. Né? Não os que estão sob tormento da própria consciência. Por exemplo, os que estão no umbral. Provavelmente, muito dificilmente, te será permitido isso, porque poderá te desarmonizar. Mas tu vai poder ter contato com outros espíritos de propósitos elevados. Quantos será que querem ir para uma cidade colônia? Quantos não preferem ficar no umbral? Porque aqueles que estão no umbral estão ali porque ainda desejam, não despertaram. Não despertaram emocionalmente, moralmente, para compreenderem que aquela condição ali existe única e exclusivamente por conta da opção, da conduta daqueles que ali habitam. Olha só, e o mundo de regeneração é assim. No mundo de regeneração é necessário fazer sempre o bem. Não basta só não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Não fazer o bem já é fazer mal. Já é agir de maneira errada em um mundo de regeneração. E aí que tal o Código Penal da vida futura? Ele vale tanto para quando a gente reencarna, para quando a gente desencarna. Vamos ver então alguns itens do Código Penal da vida futura que eu vou ler, né, e fazer uma breve reflexão para a gente analisar, para a gente entender um pouco mais desse Código Penal, porque nós queremos ser felizes. Isso é comum a todo ser humano. Aquele que não quer ser feliz passa por um problema, por um transtorno psicológico que merece tratamento especializado. Todos nós queremos ser felizes, só que a maneira de sermos felizes tem sido equivocada. Nós nos arrastamos durante milênios em situações de dor, de sofrimento, de padecimento, por conta da má compreensão do que é felicidade, que é diferente de prazer. Nós podemos ter prazer e felicidade, mas prazer está muito mais relacionada à sensação física. Nem sempre uma sensação física que dá prazer, ela nos conduz à felicidade. Principalmente por conta das nossas sensações físicas, porque o corpo confunde, nos confunde. Então isso também é de reflexionar. Poxa, com isso daqui eu sinto prazer, mas isso me traz infelicidade. Eu não quero mais isso. Eu preciso me libertar, preciso me desapegar de certas sensações. Tem momentos que nós não sentimos prazer. E isso nos dá felicidade. Por exemplo, passar uma noite do lado de um filho que está doente. A pessoa pode estar ali acordada, passando fome, necessidades, né, físicas, dores físicas até, mas está ali acordado cuidando do filho. Isso não é prazer físico, não é prazer. Mas dá uma felicidade enorme quando o filho se cura da doença. Quando o filho começa a melhorar, começa a baixar a febre, aí já vem aquela sensação de felicidade enorme. E o que houve ali? Desapego.
Desapego, inclusive, das sensações físicas de prazer. Mas após essa reflexão, vamos ver alguns itens aqui, que são como artigos, tá? O primeiro dele, tá? Número 1, vamos chamar de artigo número 1 do Código Penal da vida futura. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ou seja, algumas pessoas perguntam assim, como é que é quando desencarna? O que vai acontecer? Vai acontecer uma continuidade. É uma continuidade da maneira como a pessoa esteve no corpo físico, como ela viveu no corpo físico. Porque a vida é uma só, é uma continuidade. Cada um morre conforme vive. Inclusive o fenômeno da passagem é assim. Aqueles que viveram mais apegados da matéria vão morrer sem as impressões da dor física, que está associada ao apego ao corpo físico, às coisas materiais que deixa para trás. Aquele que vive mais a realidade moral, que vive mais concentrado no cumprimento do seu dever, que é o de ser correto, de ser bom para si e para os outros, esse com a consciência tranquila desencarna e serenamente desperta no plano espiritual. Então, conforme as nossas imperfeições, nós vamos sofrer mais. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Quanto mais virtudes, mais qualidades morais, menor o nosso sofrimento. Isso é uma matemática espiritual, nós podemos dizer assim. Que nós podemos equalizar. E aí diz no artigo 2º, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Por isso que não existe espírito plenamente feliz, nem num mundo de provas e expiações, e nem num mundo de regeneração. Porque há o que galgar, há o que se conquistar, no que se refere à evolução moral, tá? E intelectual também. Porque ambas devem andar juntas, apesar de que a intelectual geralmente precede a evolução moral. Porque às vezes a gente faz uma coisa boa, mas não tem compreensão que estamos fazendo o que é certo. Fazemos por uma convenção social. Isso não representa evolução moral. A gente só está seguindo a rota, né, que os outros já traçaram e seguem. Agora, quando a gente compreende que aquilo que a gente faz é o correto, é o certo e o motivo disso, aí sim nós temos uma evolução moral. Aí está havendo uma coerência entre o intelecto e a moralidade, os sentimentos. E aí então coloca nesse artigo 2º que toda a imperfeição é causa de sofrimento. O sofrimento então está associado diretamente à imperfeição. Quanto mais eu me atraso na evolução, tá, mais imperfeito eu decido permanecer, mais sofredor eu serei. Isso vai se acumulando, esse sofrimento. Porque nós estamos resistindo à mudança que nos é necessária. Estamos indo contra a nossa própria natureza. Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nunca seremos Deus, mas seremos deuses, com a letra D minúscula. Todos nós já somos e temos essas potencialidades. Então, se o meu pai é de bondade, tá, eu sou o filho da bondade. E a minha natureza é ser bom. Quando eu começo a agir contrariamente a isso, eu estou indo contra a minha natureza. Isso também irá me trazer sofrimento. Então, por pior que eu possa me considerar, eu tenho que lembrar que eu sou filho de Deus. E que tenho o seu DNA, tenho parte do DNA espiritual de Deus em mim. Não há como
evitar que sejamos nós anjos. Todos nós seremos anjos, só que uns vão mais rápido e outros muito lentamente, por escolha própria. Porque Deus coloca nas nossas mãos o nosso progresso, através do livre-arbítrio. A gente escolhe, vai deixar para hoje ou para amanhã. Qual é a desculpa hoje para melhorar? Qual é a desculpa que a gente vai dar hoje para não pedir desculpas para os outros? Qual é a desculpa que nós vamos dar hoje para não repararmos o nosso mal? Qual é a desculpa que a gente vai dar hoje para não começar a cuidar do corpo físico? Para não começar a estudar o Espiritismo, por exemplo, com mais profundidade? Para não ter algumas ações de caridade? Né? Direcionar um pouco o pensamento para os outros, que têm mais necessidades do que nós, inclusive? Até quando a gente vai ficar dando desculpa? Cada dia que a gente dá desculpa é afrontar a própria consciência. Isso já, por si só, já traz sofrimento. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma, uma única, que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Olha só, isso daqui as pessoas podem achar assim, nossa, que horror, não tem uma falta que não traga consigo um castigo, uma punição, uma correção? Não, não há. Qualquer erro que eu tiver vai acarretar numa consequência, que eu vou ter que enfrentar. Mas também qualquer coisa boa que eu fizer, qualquer uma, vai trazer para mim um alívio, uma felicidade. Isso é um consolo que nós temos aqui nesse artigo 3º. Então nós reencarnamos já com as nossas expiações e com as nossas provas, tá? Expiação é a situação pela qual eu devo passar para que eu possa reparar o mal que eu fiz perante a lei divina. Eu transgredi a lei divina, eu vou ter uma expiação, que tem uma proporcionalidade que a gente vai ver depois. Tá? Essa expiação. Isso eu não posso evitar. Isso eu não posso fugir. Faz parte da lei divina, da justiça divina. Então, todos os dias eu vou ter situações que podem ser consideradas de sofrimento, de dificuldades. Tá? A gente pode até usar o termo dificuldade ao invés de sofrimento também. Então, eu vou ter a dificuldade do dia. E o que eu posso fazer para tornar esse meu dia mais tranquilo? Chegar no final do dia, esse dia ser mais feliz? Se eu não posso evitar a dificuldade, o sofrimento, o que eu posso fazer? Duas coisas. Uma delas é não piorar minha situação. Não criar mais situações difíceis para mim, sendo justo no meu dia. E a outra coisa que eu posso fazer são coisas boas. Porque tudo de bom que eu fizer vai atenuar o meu sofrimento. E aí eu posso chegar no final do dia assim, poxa, meu Deus, obrigado, porque eu tive a dificuldade, mas consegui enfrentar com coragem, tive boas ideias para enfrentar essa situação, venci as minhas imperfeições e ainda consegui fazer algo de bom. Algo de bom para mim. Quando eu faço algo de bom para os outros, em primeiro lugar, estou fazendo de bom para mim. A gente lembra quando Jesus falou com um jovem mancebo, que o jovem mancebo chegou para Jesus e disse, ó mestre, tu que és bom. Aí Jesus disse assim, por que me chama de bom? Se bom só é Deus. Aí diz assim, nossa, Jesus disse que não é bom? Como assim? Que Jesus não é bom? Jesus estava ali dizendo que ele só fazia o que Deus queria. Isso não é ser bom. Bom é Deus que criou essas leis perfeitas. Ele simplesmente estava sendo correto, estava sendo justo, fazendo a parte que lhe cabia. E às vezes a gente faz qualquer coisinha ali, né? Qualquer coisinha de boa vontade, que a gente até se emociona, nossa, que bom que eu fiz isso, e é certo ficar feliz com o bem que a gente faz. Mas a gente faz isso e daqui a pouquinho já vem uma vaidade, nossa, como eu sou bom, olha como é que eu sou bom, e aí estraga tudo, né? Porque ele ainda vai e mostra para os outros, fica contando para os outros. E fez o que ali?
fez simplesmente o que tinha que ser feito, cumpriu com o dever, foi justo, foi correto. Então, se Jesus falou que ele não era bom, imagina nós. Isso não significa que não existe bondade em Jesus, é óbvio que existe. O exemplo máximo de bondade. E que não existe bondade em nós. Mas nos considerarmos bons, isso é estar acima de ser justo ou de ser correto. E nós estamos ainda lutando muito para sermos justos, para sermos corretos. Ainda nos é muito difícil fazer isso, porque existe muito orgulho, muito egoísmo, muito individualismo, muita imaturidade para nós vencermos, para compreendermos assim, a importância que devemos fazer sempre o bem, onde quer que estejamos, com qualquer um. Entregar a outra face, dar a outra face, quando nos fazem mal, é fazer o bem em oposição ao mal. Se uma face representa, o mal, nós damos a outra, que é o bem. Então, se nos fazem o mal numa face, nos batendo, nos ferindo, nós entregamos a outra face, dando o bem, oferecendo o bem, a paz, a reconciliação. E aí diz ainda, a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada à das qualidades, é o que nós falamos. Se eu tenho muitos sofrimentos, é porque eu tenho muitos erros que eu cometi. É proporcional à soma. Da mesma coisa que as felicidades que eu tenho, são a soma das coisas boas que nós fizemos. E aí nós podemos melhorar essa balança, equalizar. Todo dia fazer tentando ser melhor, sendo humilde, porque muito do sofrimento, às vezes, ele existe somente por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós não queremos desapegar das coisas materiais, aí sofremos porque achamos que perdemos algo que não é nosso, nos foi emprestado, concedido temporariamente por Deus, porque nada nos pertence, nem o corpo físico nos pertence. Então assim nós conseguimos contrabalançar um pouco as dores com novas felicidades, que são conquistas espirituais que nós vamos adquirindo. O item 4º, o artigo 4º. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, todos nós vamos melhorando. O que faz que a gente, esse Código Penal da Vida Futura, a quem que ele responde? A lei de justiça, de amor, de caridade e a lei de progresso. É o progresso, é inevitável, não tem como fugir. As penas que nos são impostas, digamos assim, que a lei divina ela é imutável, então não são impostas essas penas, elas nos vêm para que nós possamos progredir. No item 5º, dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, sem necessidade de lugar circunscrito. Ou seja, não adianta, eu estou vivendo aqui no Brasil, eu estou achando muito ruim aqui, eu não aguento mais daqui a pouco. Eu vou dizer assim, olha, que aqui está horrível essa situação, eu não aguento mais, eu vou me mandar daqui. Eu vou para um outro país. As minhas penas vão me acompanhar. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar onde quer que eu esteja. E se eu persistir no erro, o inferno será ainda mais difícil, porque o inferno é uma condição não somente do local físico que eu estou. Está relacionado principalmente à minha condição psicológica, aos tormentos que eu crio para mim mesmo. Isso não adianta eu me mudar, ir para um lugar ou ir para outro, eu vou levar comigo as minhas penas. Não está aprisionada, não está circunscrita
a um local, e nem a um momento. Ela nos vem a qualquer momento, em qualquer lugar, para que a justiça se cumpra. E aqui no artigo 6º, não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Aqui no mundo de provas e expiações isso ainda passa às vezes, sabe? Eu não faço o bem e aí sou negligente, estou sendo negligente, indiferente e egoísta. E digo, eu não quero me complicar, não quero criar problema aqui. Tá? E deixo de fazer o bem. O que acontece? Ainda consigo ir para o mundo de regeneração. Mas chegando no mundo de regeneração, se eu agir assim, eu vou para o mundo de provas e expiações. Eu vou ser degradado. Eu vou ter que ir embora. Porque eu não posso ficar ali. Eu não estou correspondendo, não estou equivalendo àquele mundo, aquela cultura, aquele meio de agir, aquela moralidade. Então eu vou ter que voltar para o mundo de provas e expiações, para que eu venha reforçar a consciência de que eu devo ser correto sempre, fazer o que é certo sempre. No artigo 8º, não há uma só ação, um mau pensamento que não tenha consequências. Por que isso? Poxa, o pensamento também tem consequência. Que dureza esse Código Penal, a gente pode pensar. Pô, eu pensei, mas não fiz. Já não é bom? Olha, se eu fazia, se eu nem pensava e já saía fazendo mal, então já é um progresso eu só pensar e não fazer. Mas ainda mostra a minha inferioridade. Ainda mostra a minha inferioridade. Porque o meu pensamento de fazer o mal, às vezes ele só não se consagra se converte, vamos dizer assim, em uma ação, porque eu sou covarde. Porque eu sou covarde. Mas eu queria ir lá e destroçar com o meu inimigo. Eu queria acabar com a raça dele, como alguns dizem. E não faço isso porque não tenho coragem de fazer. Graças a Deus não tenho coragem de fazer. Ou os bons espíritos vão lá e me dão uma segurada. Sabe? Afastam o meu inimigo para eu me encontrar com ele. Para não fazer o que eu tenho em pensamento. Porque o pensamento ali, ele já guarda ali o que é uma das coisas mais poderosas no ser humano. Tá? Tal qual a fé, que é a vontade. Tenho vontade, muita vontade, penso assim, eu desejo muito, aí rogo, paga para o outro. Será que isso não tem consequência? É claro que tem consequência. Eu estou agredindo o outro fluidicamente. Os meus fluidos de ódio, os meus pensamentos inferiores estão atingindo aquela pessoa, aquele espírito reencarnado ou desencarnado. É um golpe fluídico que a pessoa recebe, ela reencarnada ou desencarnada. Então é claro, a justiça divina se faz assim também, inclusive pelos meus pensamentos. Pensei errado, tenho que pensar certo. Para pensar certo, eu tenho que passar por um processo regenerativo. No décimo artigo, tá? Ou item. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que a originaram. Assim, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades, nós podemos fazer uma relação ali de causa e efeito. Poxa, se eu experimento tanto esse tipo de desgosto, é porque eu tenho que aprender com isso. Aprender que isso está errado. Isso que está acontecendo não está certo. O que fazem comigo eu não posso fazer com os outros também. Não é para passar adiante. Sabe? Eu me sinto ferido, aí eu vou lá e vou ferir os outros. Me fazem mal, eu vou lá e faço mal para os outros. Se eu passo por esse padecimento é porque eu já fiz isso antes. Ou não isso exatamente, mas guarda a relação com algo que eu tenho que aprender e que por consequência faz com que eu sofra hoje. E assim a gente vai se conhecendo,
Cada vez mais a gente vai evoluindo e também nós vamos nos tornando mais humildes. Porque aí todo o nosso orgulho ele deve ser humilhado. Quem se eleva será rebaixado. Se eu quiser ser rebaixado, se eu quiser ser humilhado, basta que eu dê uma de orgulhoso, me achar melhor que os outros. Querer fazer considerações a respeito dos outros, destratar as pessoas, me colocar acima dos outros, basta eu fazer isso em pensamento, tá? Que eu já vou ser rebaixado, para humilhar o meu orgulho. Não há, no 12º, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, que um sofrimento, um padecimento, eu fiz tal coisa, eu vou sofrer tal coisa. Não é bem assim que funciona. Ah, eu fiz tal coisa, isso vai durar muito tempo de castigo, muito tempo de punição de sofrimento. Não, também não é assim que funciona. A duração e o tipo de expiação que a gente passa, de dificuldades, tá? Ela vem na proporção para o nosso aprendizado. Deus é amor, é misericórdia. Não faz nada para nos magoar, para nos ferir, é para nos despertar. Então, por quanto tempo pode durar uma situação difícil? Ela vai ter um tempo que pode durar, né, o tempo necessário de eu despertar. E às vezes vai de uma reencarnação e numa não se resolve e vai para outra reencarnação e vai para outra e várias reencarnações, se for necessário, até eu despertar, até eu mudar a minha atitude, até eu me regenerar. E aí então eu já vou passar para o item 16º, tá? E o 17º, porque o nosso tempo ele é curto. Isso aqui é um estudo que poderia ser de 3 palestras, né? Porque nós temos aqui, ó, eu estava no 10º item, nós temos 33 artigos ou itens, tá? De penas futuras, Código Penal das Penas Futuras. Mas aqui a gente já consegue analisar, refletir algumas coisas importantes. Tá? O objetivo nosso é nos regenerarmos. E para a nossa regeneração, a gente tem que passar por 3 etapas. Isso está do item 16, isso segue, tá, até o item 17. A primeira coisa que é necessário para a gente entrar num processo de regeneração é o arrependimento. Mas não é aquele arrependimento assim, pô, me pegaram, agora eu vou sofrer. Como às vezes as pessoas que estão na cadeia, dizem que se arrependeram porque foram presas. Mas se não fossem presas, iam continuar cometendo crime. Eu me arrependo porque eu lamento muito o mal que eu fiz. Eu não queria que ninguém sofresse por conta das minhas atitudes. Esse é o primeiro arrependimento. Esse arrependimento, ele vai suavizar, olha que ele suaviza a expiação. Que a expiação são os fatos, as ocorrências, as fatalidades, porque fatalidade está relacionada a fatos. Os fatos que vão me acontecer, isso é a expiação, por conta do meu equívoco. Então, arrependimento é a primeira situação necessária, primeiro item, tá? Primeiro, o que nos é preciso para que iniciemos um processo de regeneração. Aí depois, então, disso, vem a expiação. Eu lamento o que eu fiz. Lamento tanto que eu quero corrigir isso. Porque a expiação também ela faz parte de um mecanismo de reparação. Eu vou corrigir. Eu quero reparar aquilo que eu fiz de errado. Aí eu entro na expiação. Que são as situações que Deus me coloca. E aí, dentro da expiação, vivenciando a expiação, eu começo a reparar o mal que eu fiz, como? Fazendo o bem. É simples, é fazer o bem. Ali onde eu tinha que ter mantido a harmonia, a paz, auxiliar o progresso, ali onde eu tinha que agir bem e agir mal naquela situação, eu vou ali e reparo, eu corrijo.
aquele desvio que eu mesmo criei. Aí, reparando, eu completo o processo de autorregeneração. Me arrependi, expiei e reparei. Às vezes a gente diz que se arrepende, mas não vai lá e não se coloca à disposição da expiação. Mas ela vai vir, porque ela é compulsória. Aí que está a questão da expiação. A gente querendo ou não, ela vem. Tá? Ela vem. Por que ela vem? Porque nós precisamos despertar. Diante do mal, a gente acaba compreendendo a importância do bem. É assim que Deus faz. Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá tanto o livre-arbítrio que Ele permite que a gente odeie Ele. A gente pode dizer aqui, ó, eu não acredito em Deus, eu odeio Deus, eu posso dizer. Mas com o tempo, através da evolução intelectual e moral, eu vou ao encontro de Deus. É inevitável isso. E eu faço isso através desse autoencontro, encontro comigo mesmo, me perdoando, tendo compaixão comigo, fazendo as coisas que realmente são boas para mim. Aí eu começo a ter gratidão, começo a pensar assim, começo a entender que Deus existe, que tudo foi criado por Deus, que Deus é Pai, é bondade, é o máximo, é amor em um nível ainda incompreensível para nós. Assim que Deus faz. E existe uma proporcionalidade, e aí uma reflexão que eu vou colocar aqui, tá, para a gente ir encerrando essa nossa reflexão, que tenham todos vocês certeza de que é necessário estudar, pegar as obras básicas, estudar, fazer parte de grupos de estudo na Casa Espírita, para compreender cada vez melhor isso que hoje nós trazemos aqui. Mas o principal, além de tudo isso, é a nossa vontade, o nosso desejo, né, humilde de sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Aos pouquinhos, construindo a nossa felicidade. Nós vivemos um momento para isso, em que isso se acentua. Com relação à proporcionalidade, eu vou fazer uma reflexão final aqui. A proporcionalidade das penas. O importante para nós é nós aprendermos a lição, nós compreendermos a importância do bem, a maneira correta de agirmos. E nós ainda trazemos essa ideia, tá, da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, e não é assim que funciona. As leis divinas não são assim. Vou dar um exemplo. Eu vou lá e roubo uma caneta. Uma caneta que custa R$1. Eu pensei, só uma caneta está sobrando aí. Tem um monte de caneta aí em cima da mesa. Ninguém vai precisar, eu vou lá e pego uma caneta. Aí roubo uma caneta. Não é minha caneta. Quanto é que eu vou ter que... Quanto que eu estou devendo para Deus? Porque eu desrespeitei a lei divina. Eu corrompi a lei divina. Eu adulterei a lei divina. Quanto que eu devo para Deus? Uma caneta? Deus não precisa de uma caneta. A minha relação agora é com a lei divina. Deus não precisa de caneta. Ele não vai me cobrar uma caneta. Isso a gente já percebe que é óbvio. Então se eu for lá e botar uma caneta de volta lá, resolve? Bom, se eu for lá de consciência, né, consciente, for lá e colocar a caneta de volta, sim, eu estou quites com a lei divina. Mas se eu não fizer isso, essa caneta pode me custar R$10, R$100, R$1.000, pode me custar falência financeira, dependendo. Porque o que eu tenho que aprender é que eu não tenho que roubar. Eu tenho que entender que o que não é meu, o que não me pertence, eu não quero. Se a pessoa pega e me dá um troco a mais, eu pego assim na hora, toma de volta agora isso aqui. Porque se eu conscientemente vou lá e pego aquele dinheiro que não me pertence, eu estou devendo para a lei divina. E eu vou ter que perder dinheiro, o quanto necessário for, até entender que eu tenho que ser correto
eu tenho que ser justo, não é meu, não me pertence. Essa reflexão, importantíssima. Mas se eu cometi diversos crimes, diversas faltas, será que eu vou ter que sofrer na mesma proporção? Porque eu errei demais em vidas passadas, errei demais nessa. Será que eu vou conseguir dar conta? Sim, eu dou conta. Porque o primeiro item para a regeneração é o arrependimento. E se eu fizer isso de coração, chegar assim, olha, Pai, me perdoa porque eu não queria ter errado assim, sabe? Lamento muito o meu erro, eu não tinha consciência do que eu fiz. Por favor, me dá uma situação assim que eu possa reparar o meu mal. E aí eu chego lá perante o meu inimigo e devo para ele 1000. E chego para ele e digo assim, olha, eu só tenho aqui R$1. Tu me perdoa, eu só tenho R$1 para te pagar hoje. Não tenho mais nada, mas, cara, eu te dou isso aqui de coração. E por favor, tenha paciência comigo, porque eu vou me esforçar para te devolver tudo que eu te tirei. Me perdoa. Fazendo de coração assim, eu posso conquistar o meu inimigo. Ele se torna meu amigo. E fico quites com Deus. Porque eu fiz de coração. Fazendo que nem na situação do óbolo da viúva. Que deu o pouco que tinha. Que deu o que lhe faltava. Desapegou. Fez cumprir o dever. Fez o melhor que podia com o que tinha. É isso que Deus espera de nós. Que façamos o melhor que nós podemos com o que nós temos. Porque nada nos falta para que sejamos bons. Para que possamos deixar a marca da presença de Jesus onde quer que estejamos. Esse é o nosso compromisso. Nós que nos dizemos discípulos de Jesus, hoje temos que agir não somente como seguidores, mas como apóstolos, para que nesse mundo de dores, de sofrimentos, em transição, num estado agudo de transição, possamos nós sermos o bálsamo, a presença de Jesus. Agindo assim, todos nós teremos as nossas dores atenuadas. Esta era a nossa mensagem. Desejamos a todos muita paz, muita harmonia, muita coragem, bons pensamentos, bons sentimentos, para que todos nós possamos vencer as nossas dificuldades, permaneçamos todos nós em paz com Jesus, com Deus, fazendo aquilo que o Pai espera de todos nós. Pedimos que continuem assistindo às palestras da Sociedade Espírita Paulo de Tarso no Facebook e no YouTube. Muito obrigado.